church. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Consagra a Ti, Senhor, a minha vida, desde o ventre, Pai, para cumprir o Teu propósito. Que o Senhor Deus revele a ela e ao Lucas o Teu plano, Pai. Eu a abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, e cumpre o propósito que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Em nome de Jesus. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Me stronger in the presence of my Savior. Vamos fazer uma oração para entregarmos ao Senhor este momento e para que as testemunhas presentes neste lugar, físicas e espirituais, possam neste momento contemplar esse momento tão sagrado, segundo a nossa fé, é o matrimônio e é a formação da família. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, diante da sua gloriosa presença, diante das testemunhas físicas e espirituais presentes nesse lugar, nós queremos dar início agora a esta cerimônia do Sagrado Matrimônio, Senhor, onde vamos, Pai, celebrar, Pai, juntamente com Lucas e Eduardo, Senhor, essa união. E nós, Senhor, te pedimos, fica conosco nesse dia. Pai, seja, Senhor, o nosso principal convidado. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja, Senhor, neste momento sobre as nossas vidas. Pai, principalmente, Senhor, sobre este casal, que nesse dia tomou uma decisão tão importante, se unirem, Senhor, e formarem a partir deles uma nova família e constituírem, Senhor, na verdade, cumprirem o princípio da sua palavra. Pois a tua palavra nos ensina que deixará o homem, o teu pai e a sua mãe, unir-se-á a tua esposa e ambos serão uma só carne. E para que se cumpra, Senhor, a sua palavra, nós, Pai, aqui estamos reunidos para, Senhor, esse dia, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E o primeiro ensinamento que, através da Bíblia, nós aprendemos, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler esse texto. Em Gênesis 2, no verso 18, fala sobre a criação da mulher. Diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamava. E tudo o que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
e esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Então, o texto que nós lemos aqui fala no período após a criação do homem. E a Bíblia nos conta que Deus criou o homem, criou todos os animais. E quando Deus deu uma missão para o homem, que era governar sobre o jardim, dar nome aos animais, dar nome às plantas, cuidar daquele lugar, governar sobre aquele lugar que Deus criou e o colocou, a Bíblia diz que o homem trabalhou por algum tempo. E ao dar nome aos animais, ao dar nome a todas as coisas, diz a Bíblia que não foi achado para o homem uma mulher, não foi achado para o homem uma companheira, alguém que fosse idônea. Então Deus olhou para a solidão do homem, para o vazio no campo emocional do homem, e disse: não é bom que você esteja só, vou lhe fazer uma ajudadora, uma adjuntora, uma mulher idônea. Então Deus, a Bíblia diz que faz Adão cair num profundo sono. E quando Adão cai nesse profundo sono, Deus tira a mulher da sua lateral, da sua costela. E o texto nos dá um entendimento de que aquilo que Adão precisava e o que ele queria era algo que estava dentro dele. Então a mulher que Deus traz a Adão é uma mulher que Deus tira do seu interior. Toda vez que nós vemos Deus trabalhando na vida do homem, dos seus desejos, do seu coração, nós vemos que o homem, ele projeta, ele tem desejos, ele tem sonhos no seu interior. E Deus trouxe para Adão uma mulher que estava dentro do seu interior, conforme o seu desejo. Nós aprendemos com isso, Lucas, que a esposa que Deus te entregou é uma esposa que você sonhou, estava dentro do seu coração, estava dentro de você. E Deus tirou essa esposa de dentro de você e tornou uma realidade, trouxe a Eduarda para você. Então, a mulher que Deus trouxe para o homem é uma mulher que está dentro dele, é o sonho e o desejo que estava dentro dele. Então a sua esposa será o seu reflexo, a sua esposa será de fato aquilo que você for. E a Bíblia diz que quando Deus traz a mulher a Adão e disse: essa eu tirei de dentro de você, Adão, e Adão falou: uau, essa é osso do meu osso, essa é sangue do meu sangue. E Adão se alegrou, porque Deus fez uma mulher segundo aquilo que estava dentro dele. E nós brincamos, dizemos que o homem foi feito primeiro, porque o homem é só o rascunho, né? Aí Deus vai e faz a mulher, que a mulher é a obra original, da parte de Deus. E eu digo que isso é uma verdade, porque o que seríamos nós se não fossem as esposas, né? Eu digo que Deus foi muito bom, né, com a gente. Então os varões casados aí sabem disso. E eu digo que quando Deus trouxe a mulher, Deus de fato trouxe para completar. Realmente, quando Deus olhou para Adão e falou: não tem uma companheira ajudadora, adjuntora para você, Adão. Então eu vou tirar uma mulher de dentro de você e vou trazer para você esse sonho, para que você seja completo. Então Deus, quando trouxe a esposa Adão, Deus trouxe para completar. Só que Deus, ele não simplesmente trouxe a mulher, colocou ao lado do homem e simplesmente disse: viva do lado do seu marido. Não, Deus deu alguns ensinamentos, Deus deu algumas direções para nós. Então nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que o homem, ele não pode viver só. E nós aprendemos que a mulher é a parte que faltava do homem. E com todo respeito, homens, não fiquem com raiva de mim, mas eu digo que a mulher é a parte inteligente do relacionamento, porque ela tem uma visão que o homem não tem. E eu brinco que as mulheres, ela tem uma mania de esconder as coisas para que o homem fique perturbado e não ache, não encontre e não encontre solução. Porque o homem vai precisar voltar novamente sua direção para a mulher e dizer: não, onde está? Aonde você colocou? Ela fala: está no mesmo lugar. Aí o homem vai lá, encontra, ou a mulher encontra e fala: tá vendo? Estava aí. Eu falei: estava não, você escondeu, para que depois eu pudesse ir atrás de você, né? Para você sempre mostrar que a mulher de fato é o lado mais inteligente. Então, brincadeiras à parte, mas é uma verdade, né? Então a mulher tem essa capacidade
que o homem não tem. Eu digo que a mulher é um radar. A mulher tem uma antena, tem um radar, e nós aprendemos uma coisa na nossa fé, Lucas, que quando o homem não consegue ouvir a Deus, ele precisa aprender a ouvir a sua esposa. Se um homem que não consegue ouvir a Deus, pelo menos aprender a ouvir a sua esposa, com certeza ele vai caminhar de uma forma mais segura, porque a mulher tem aquela anteninha que o homem não consegue ter. E sabe que a Bíblia fala sobre isso no livro de Provérbios? Livro de Provérbios, capítulo 18, verso 22, diz que aquele que encontra uma esposa, ele acha o bem, e ele alcança a benevolência, ele alcança o favor do Senhor. Então, Lucas, você só não encontrou uma esposa, você encontrou o favor do Senhor, você encontrou a benevolência do Senhor. O Senhor foi bondoso com você em te entregar uma esposa, aleluia. E glória a Deus, você não foi o único que viveu esse milagre, que muitos aqui viveram, a começar do ministrante, aleluia, que viveu também esse milagre poderoso. Então nós que encontramos uma esposa, a Bíblia diz, vocês encontraram o favor do Senhor. Mateus 19:6 diz que assim já não seremos dois, agora seremos um. E que grande mistério é esse? Dois em um. É porque agora Deus não uniu simplesmente duas pessoas, mas Deus uniu um único propósito. Então Deus uniu o propósito de vocês, e agora o Lucas você não tem o seu propósito. Eduarda, você agora não tem o seu propósito. Então, se vocês andarem segundo as instruções bíblicas, vocês agora têm um único propósito. E é por isso que dois se tornam um. A partir de vocês, Deus começa uma nova família. A partir de vocês, Deus começa a levantar uma nova geração que vai sair de vocês. Então vocês não serão mais dois, mas agora um. Homem, a Bíblia nos ensina, o seu desejo será para a sua mulher. Mulher, o seu desejo será para o seu marido. No verso 6 e 7 do capítulo 19 de Mateus, quando a Bíblia nos ensina sobre o seu desejo, marido, ser para a sua esposa, esposo, seu marido, ser para o seu esposo, diz: assim não serão mais dois, mas uma só carne. Diz assim: e o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, aquilo que Deus faz, somente Ele pode desfazer. A Bíblia nos ensina que a porta que Deus abre, é só Ele que fecha. E a porta que Ele fecha, é só Ele que tem a chave para abrir. Então nós vamos aprender ao longo da nossa vida que um relacionamento, ele não nasce pronto. Um relacionamento, ele é construtivo. E se o seu desejo, Lucas, for para a Eduarda, e Eduarda, se o seu desejo for para o Lucas, então vocês vão construir uma família consolidada, tanto na presença de Deus, quanto para os seus objetivos pessoais. Então, Lucas, a partir de hoje, você não é mais o Lucas que vive para si mesmo. Eduarda, a partir de hoje você não é mais a Eduarda que vive para si mesmo. Agora você vai viver em prol do seu esposo. Esposo, você vai viver em prol da sua esposa. Qual é o segredo do sucesso no relacionamento? Cumprimento de princípio. Se, Lucas, você fizer o que você precisa fazer, tudo vai bem. Eduarda, se você fizer o que você precisa fazer, tudo vai bem. Nós entendemos ao longo dos anos, cuidando de vidas, de casais, que a maioria dos problemas dentro do relacionamento é porque o homem não cumpre o seu papel, e é porque a mulher não cumpre o seu papel. E não é por falta de ensinamento, não é por falta de aviso, mas é porque o orgulho do homem, o orgulho da mulher, o orgulho do ser humano não lhe deixa se submeter ao processo de obediência à palavra de Deus. Então, quando nos perguntam qual é o segredo para você viver um relacionamento bem sucedido, e o sucesso no relacionamento não é o tanto de provisão, Lucas, que você pode trazer para dentro da tua casa, não é o tanto de sabedoria, Eduardo, que você pode ter para edificar o seu lar, mas o segredo do sucesso é o cumprimento de toda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para dentro do relacionamento. A maioria dos relacionamentos que não são duradouros ou que andam pensos, são porque há quebra de princípio. Homem, mais uma vez, se o seu desejo for para sua mulher, não haverá quebra de princípio. Mulher, se o seu desejo for para o seu esposo, não haverá quebra de princípio. E quais um dos princípios principais que a Bíblia nos ensina sobre o homem?
que o homem, ele é o cabeça de toda mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mulher, e nós sabemos isso, que a mulher, ela precisa estar submetida ao propósito que Deus colocou no homem através do seu propósito de vida, e ambos agora vão caminhar num só propósito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, e a mulher deve ser submetida ao homem. E esse é um tema um pouco delicado, mas eu gosto de explicar bem nas cerimônias de casamento, porque algumas pessoas dizem isso é algo ultrapassado, até dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, mas a Bíblia não precisa ser atualizada, e também isso não é algo ultrapassado. Então o que falta? O que falta é entendimento, porque estar submetida, Eduarda, não é você estar debaixo do comando do Lucas. Lucas, você está com a sua esposa submetida ao teu propósito, não é que você precisa ordená-la, ou mandá-la, ou subjugá-la a um tipo de relacionamento abusivo. Mas a palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. E o que as pessoas precisam entender dentro do relacionamento é que o homem não precisa subjugar a sua esposa. O que o homem precisa é ter uma visão clara daquilo que ele vai fazer. Isso é submissão. Submissão, Eduardo, é estar debaixo da mesma missão. É entender que o teu esposo tem uma missão e que você, como uma mulher sábia, vai apoiá-lo, vai ajudá-lo, porque isso vai ser o melhor para dentro do seu lar, vai ser o melhor para dentro da sua família. Então, quando começa a quebra de princípio, é que um homem não tem uma missão e a mulher também não entende de processo. Então, se você tem um homem que tem uma missão e uma mulher que entende de processo, então vocês estão propensos a viver uma vida sobrenatural em Deus. Por quê? Porque o homem, como eu disse, ele tem uma visão, uma missão. A mulher, ela tem a inteligência da visão, ela tem a inteligência da missão. Então, se um homem tem uma missão e uma mulher entende de processo, então tudo vai ser diferente. Porque a mulher, ela está atrás de segurança. A mulher está atrás de alguém que possa dar segurança e estabilidade em diversas áreas. O homem ele é o cabeça. O homem, ele está atrás, não apenas de buscar essa estabilidade, mas o homem, ele está atrás de um afeto, de um relacionamento com a sua esposa. Por isso que a mulher, nós entendemos da Bíblia que ela é representação do corpo, e o homem, ele é a representação da cabeça. Por isso que a mulher sempre vai estar atrás de um homem cabeça, que possa governar bem a sua casa, que possa governar bem o seu relacionamento. Não homens que, a gente sempre diz que homens que não estão prontos para se entregar totalmente pela sua esposa, eles não estão prontos para casar. E quem é que diz isso? É a Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 5, do verso 22 a seguir, fala sobre o homem como cabeça, e fala da missão da mulher de se submeter ao cabeça. E diz a Bíblia que assim como Cristo se entregou pela igreja, ele se entregou pela igreja. E a Bíblia diz que esse é um grande mistério, que o casamento é um grande mistério. Só que esse grande mistério, a Bíblia diz que não está relacionado simplesmente a um homem se unir com a tua esposa. Mas esse mistério fala sobre a entrega de Jesus Cristo para a humanidade. E nós entendemos que a analogia da humanidade ou da igreja, vocês sabem, a igreja, ela é a representação de uma noiva, de uma esposa, de uma mulher madura. E Cristo, ele é a representatividade de um esposo. E o que ele fez para que essa esposa pudesse surgir, assim como o homem saiu, assim como a mulher saiu da costela do homem? Jesus na cruz do Calvário, quando é ferido na sua lateral, ali nasce a igreja. Então, assim como Cristo se entregou pela igreja, para que a igreja pudesse ser o que é hoje, uma igreja viva, uma igreja irrepreensível, imaculada, que vai se apresentar a Cristo santa, porque Ele mesmo a lavou pelo poder da palavra, para que ela pudesse apresentar a Ele mesmo. Assim é o mistério do relacionamento, que o homem, ele deve se entregar a grau ponto pela tua esposa, que ele tem que estar pronto para morrer por ela, assim como Cristo fez. Mulher, você precisa estar pronto a se submeter à missão que teu esposo tem, assim como a igreja está submetida ao propósito, ao senhorio absoluto de Cristo Jesus, e nós estamos submetidos como igreja. Assim a esposa deve se submeter ao teu esposo, à tua missão. Então, os conselhos que nós sempre entregamos
em uma mensagem de uma cerimônia matrimonial é: faça o que precisa ser feito. Mulher, faça o que precisa ser feito e vocês serão bem sucedidos. 1 Coríntios 11:11 diz: todavia, o homem nada é sem a mulher, e a mulher nada é sem o homem no Senhor. Então a Bíblia diz: mulher, você precisa do teu esposo. Esposo, você precisa da tua esposa. Vocês precisam caminhar juntos de hoje até a vinda de Cristo. Vocês precisam caminhar em unidade. Então um casal que caminha junto, eles vão crescer juntos, eles vão avançar juntos. Então não há independência no relacionamento. Amém? Amém. Não há independência no relacionamento. Então o relacionamento é a unidade de dois propósitos. E o nosso desafio no relacionamento é que, como nós vamos unir esse propósito e torná-lo um só? Porque, como eu disse, o relacionamento ele é construtivo, só que vocês são duas pessoas diferentes. E é tremendo isso, esse mistério do casamento. Por quê? Porque nós não cremos em alma gêmea. Nós não acreditamos em alma gêmea e nem anjo que cai do céu. Na verdade, o anjo que caiu do céu está dando trabalho até hoje. Então, isso não existe. Agora, o que existe são propósitos que precisam ser construídos e edificados. Então, Maria Eduarda, desculpe, que toda Eduarda é Maria Eduarda, mas você é Eduarda. Você é uma pessoa diferente do Lucas. Às vezes, na paixão, a gente fala: eu nasci pra você nasceu pra mim, a gente tem tudo a ver, até casar. Aí depois que casa, você vai ver que não tem muita coisa a ver. E aí você entende que não é pelo tanto de coisa que a gente concorda, mas é pelo tanto de coisa que a gente discorda. E é isso que faz um relacionamento, porque nós somos pessoas diferentes, mas quando o nosso propósito se une, a gente vê que as nossas diferenças se unem, se encaixam. Aí o que é tremendo? Tremendo, Lucas, que você também é uma pessoa totalmente diferente dela. E vocês vão descobrir isso. Só que aí está o mistério de você conseguir unir duas pessoas em um único propósito. Então, você vai começar a desfazer as suas vontades para que você faça a vontade dela. Ela vai começar a desfazer as vontades dela para que ela faça a sua vontade. Essa para você, ambos farão uma vontade do outro e isso vai dar certo no final. Então vocês são pessoas diferentes. O relacionamento é construtivo. Você veio de uma cultura, de um lugar, de uma forma. Ela, da mesma forma, veio de uma cultura diferente, aprendeu diferente. Vocês vão ter alguns embates no relacionamento por causa da cultura. Eu gosto de dar esse testemunho, que eu venho de uma família muito tradicional, uma família bem conservadora e muito diferente da família da minha esposa. A minha família é pessoas muito mais conservadoras, muito mais silenciosas, né, na dela. E a gente trazia umas tradições muito antigas da família. Então quando eu casei, nossa primeira briga foi no nosso primeiro almoço. Nossa, pastor, foi. Por quê? Porque eu sentei na mesa e esperei ela colocar a comida no prato. E aí ela colocou a dela, aceitou e foi comer. Eu falei: e a minha? Ela falou: oxe, foi você. Eu falei: não, mas na minha família as mulheres põem comida para os homens. Ela falou: não, mas na minha não. Eu falei: não, vamos ter um problema. E agora? O que a gente faz agora? Porque a minha põe, a tua não põe. E aí a gente tem que começar a reconstruir uma nova cultura. Agora ela põe. Glória a Deus, eu venci. Mas às vezes eu ponho também. Ela põe a comida, mas agora eu lavo louça, né? Então, eu lavava a louça, né, minha família? Então, a gente negocia. Aí, o que eu faço? Eu falei: também agora eu vou começar a colocar comida no prato, porque quando ela colocou, eu pedi para ela colocar comida no prato, e quando ela colocou, eu falei: não vou comer. Ela falou: por quê? Eu falei: porque você colocou o feijão por baixo. E eu disse: na minha família a gente come feijão por cima. Você come feijão por baixo ou por cima? Tanto faz, tá mais fácil. Então tá mais fácil. Aleluia, Deus abençoe você. Tremendo isso. Aleluia. Então eu não, sempre como feijão por cima, e até hoje isso não muda. A gente está casado há alguns anos. E ela entendeu o seguinte: falou: não adianta eu tentar pôr o feijão. Quantos anos? 13 anos. 12 meses que vem. Aleluia. Meu Deus, eu não gosto de falar de data, porque eu não lembro nunca. Então assim, até hoje, que a gente chegou num acordo. Nós não vamos mais brigar se o feijão vai ser por baixo ou por cima. Você come por baixo
eu como feijão por cima e tá tudo certo. Bem? Então ela gosta de Nescau e eu gosto de Toddy. Então eu compro Nescau para ela e Toddy para mim, tá tudo bem. E meus filhos vieram numa versão minha. Então todos eles tomam Toddy. Então tá mais fácil. Então é só um adendo para vocês entenderem que relacionamento é construtivo. E que se não houver, se um lado não ceder, meu irmão, então nós viveremos num pé de guerra. Por quê? Porque você veio de uma cultura diferente, você veio de uma cultura diferente, vocês tiveram ensinamentos diferentes, porém quando Deus une em um relacionamento, então começa a ser construída uma nova cultura. Então dentro do nosso lar foi construída uma nova cultura. E a nossa cultura, acima da cultura que nós recebemos, é a cultura do reino. Então nós temos recebido uma cultura do reino, estabelecido o propósito de Deus dentro do nosso lar. Então esse adendo para falar para vocês não desista nas primeiras adversidades. Nós não podemos orar para que vocês não passem prova, porque isso é impossível. Mas nós podemos orar para que Deus dê graça a vocês e que fortaleça vocês no dia da adversidade. Se você compreender esses princípios, Lucas, o que você quiser vai ser bem sucedido. Porque a Bíblia nos ensina mais algumas coisas que eu quero passar para vocês. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, fala sobre o princípio de fidelidade. Fala assim, venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará naquele dia. Então, esse princípio de fidelidade, Lucas e Eduarda, a Bíblia diz que venerado será o leito sem mácula. Qual é o leito maculado? É o leito a qual é propício a ser um ambiente de pecado, uma porta aberta para o pecado. Então Deus diz que esses serão julgados, mas venerado será o leito sem mácula. Então eu preciso falar a vocês que é um princípio de fidelidade e um voto diante do altar e diante das testemunhas presentes, que o teu desejo será para a tua esposa e o teu desejo será para o teu esposo. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
a ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o ID. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. Dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E dos meus pais, queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho? Não tenho. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, sangue com você, ser com você, ser Santo, Santo é o Senhor.
você trouxe a mim. Das minhas feridas, flores fez nascer. E em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. A primavera você trouxe a mim. Das minhas feridas, flores fez nascer. E em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Dos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus. Diante do Senhor, essas alianças que são símbolo, Senhor, desse relacionamento. Assim como ela não tem uma emenda, ela não demonstra o meio, não demonstra o fim, ela não demonstra, Senhor, o início, porque isso fala de propósitos eternos. Assim, Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dor alguma. Que o Senhor abençoe, Pai, essas alianças, esse símbolo desse relacionamento. Só que mais do que abençoar esse símbolo, o Senhor possa abençoar a união, possa abençoar o compromisso, Pai, do Lucas para com a Eduarda, e da Eduarda para com o Lucas. Nós abençoamos, Pai, esse momento como ministros do Teu Evangelho, como sacerdotes, Pai. Senhor, Pai, cristãos, queremos declarar que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai, sobre esse símbolo, e que, Pai, a partir deste momento, Senhor, Pai, o Senhor possa estabelecer os seus propósitos para a vida desse casal, a partir de hoje, como, Senhor, um matrimônio, Pai, estabelecido pelo Senhor, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Primeiro, agradecer a Deus. Quero agradecer ao Espírito Santo por tudo que Ele fez, que Ele vai fazer, por tudo que Ele fez em nossas vidas. Quero te dizer que sou grato a Ele. Ele foi rápido quando eu orei por você. Quando eu comecei a orar por você, em torno de uma semana, Ele já moveu todas as coisas para que acontecesse o primeiro oi. No aniversário da sede, para perguntar se você poderia sentar comigo. Ai, meu Deus. Você chegou de branco aquele dia. E quando eu olhei para você, eu falei, meu Deus, eu travei. Imagina no dia do casamento. E eu quero te dizer que eu estou aqui para ter como uma, não só uma obrigação, mas como um dever, como de coração, como uma prioridade de ter você na minha vida, de cumprir aquilo que eu prometi para você desde o início, quer te amar, quer te proteger, quer estar sempre com você, quer te apoiar. Hoje,
eu tenho como objetivo e eu tenho como eu tenho como algo primordial na minha vida é cumprir os seus sonhos. É viver os seus sonhos, é comprar os seus sonhos, é viver para te fazer feliz. Eu tive a convicção que eu queria casar com você, que nós iríamos casar desde o primeiro dia que a gente conversou a primeira vez pessoalmente, que a gente iniciou aquele corte, que a gente se alinhou ali, entendeu que realmente era algo que Deus estava movendo todas as coisas. Eu tive a convicção que esse dia iria chegar e Deus moveu todas as coisas para que esse dia chegasse. Então, eu quero te dizer isso. Eu sei que se eu continuar falando, eu vou prolongar e eu vou falar muito. Mas eu quero te dizer poucas coisas mais verdadeiras. Eu quero te dizer que eu te amo e eu vivo hoje. Depois de Cristo, eu vivo para você, por você, para realizar os seus sonhos, fazer todos eles se tornarem realidade. Querido Lucas, hoje gostaria de agradecer primeiramente a Deus e ao meu amigo Espírito Santo por nos guiar até aqui, por nos dar sabedoria, discernimento e por ter nos guardado. Diante de Deus e de nossos entes queridos, eu me comprometo a estar ao teu lado em todas as aventuras que a vida nos reservar. Prometo ser seu porto seguro, te ouvir com atenção, te apoiar em todas as decisões direcionadas por Deus. Juntos, construiremos uma vida cheia de amor e de muita cumplicidade. Prometo celebrar as suas vitórias como se fossem as minhas, enfrentar os desafios de mãos dadas, compartilhando sonhos, planos, pequenos gestos e carinhos. Que a nossa jornada seja cheia de momentos felizes e memoráveis e inesquecíveis. Te amo. Prover, estando em todo o tempo ao lado da Eduarda, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na adversidade, até que a morte o separe. Sim. Ele disse sim, gente. Vamos dar um aplauso. Pode colocar a aliança no dedo dela. Já agora você põe a aliança. Agora pode. Isso, dá um beijinho na aliança pra foto. Ele estava bem encaixado, você viu? Segurou. Ele garantiu que não vai soltar. Maravilha. Vamos lá. Eduarda, diante das testemunhas aqui presentes, físicas, espirituais, em sua livre e espontânea vontade, você toma o Lucas Coelho do Amaral por seu legítimo esposo, prometendo ser fiel a ele, cuidar, proteger, guardar, sendo companheira, adjuntora, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza ou na adversidade, até que a morte vos separe? Sim. Ufa, pode respirar, Lucas. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero... Deixa ela dar um beijo na aliança. Os dois apertaram bem a aliança, né? Pra não soltar. Glória a Deus. Meu Deus. Ó, é papai casou? Não. Tá no seu nome? Não, então não é sua mulher. Mas passou pro nome. E você também passou pro nome, né? É isso aí. Se ouve o mesmo som, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Que nesse dia vieram contemplar e celebrar este momento. Como ministro do Evangelho, nós, para efeito religioso e como juiz de paz eclesiástico para efeito civil, declaro vocês
marido e mulher. Em o nome de Jesus Cristo, o noivo pode beijar a noiva. Agora O mesmo som, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Em toda a terra se ouve o mesmo som, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Em toda a terra